Agora sim. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez reunidos, dando sequência à nossa escola dominical, com a graça de Deus. Nós estamos aí numa sequência de seitas e heresias, né? Fizemos algumas pausas necessárias aí. Estivemos com a missionária Filismina, a Mina, né? Esteve aqui conosco. Semana passada, nossa irmã Violeta também esteve conosco aqui, falando do seu projeto no Nepal. E domingo que vem, o missionário Fábio estará aí conosco, trazendo relatos aí do campo. Sempre uma bênção nós podermos receber os nossos irmãos. Iniciamos, queridos, a aula sobre catolicismo. Mês passado, se eu não estou enganado, demos início à aula de catolicismo romano. Reverendo Lucas, nesse período aí, falou sobre a formação do cânon bíblico, se eu não me engano, domingo retrasado, nós falamos sobre formação do cânon bíblico, e hoje é a aula para a gente desfechar o assunto, meu irmão. Hoje é o dia da gente terminar, falar de catolicismo. A gente não está indo tão rápido a ponto de só passar por cima, mas também não estamos indo tão devagar, quase parando em um único assunto, né? Temos outras seitas para falar ainda, temos outros assuntos para tratar com a vida da igreja, e hoje nós queremos desfechar sobre o catolicismo, aproveitando que é o mês da reforma, né, irmãos? Nada melhor do que o mês da reforma nós falarmos aí sobre a seita do catolicismo romano, não é? Vamos orar mais uma vez, queridos, para darmos início? Senhor, nós te agradecemos, Deus, te louvamos por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos deste. Obrigado, Cristo, pela Tua palavra revelada, pelo Teu amor para conosco, pelo domingo, Senhor, dia do Senhor, dia que nós podemos nos reunir como igreja e nesse ajuntamento solene, Cristo, aprender da Tua palavra, nos dar direcionamento, Senhor. Vem nos ajudar com a graça do Teu poder, Senhor, com a graça do Teu Espírito, nós te pedimos que o Senhor abra nosso coração e a nossa mente, que nós possamos entender e aprender da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, irmãos, relembrando algumas coisas que nós falamos lá na nossa primeira aula de catolicismo romano, nós focamos em falar das principais doutrinas do tripé de sustentação do catolicismo romano. Falamos sobre a ideia do magistério e da tradição, como a Igreja Católica é fundamentada na ideia de que a tradição da igreja ao longo dos anos vai definir o modo como a igreja hoje interpreta as Escrituras. A ideia do magistério, de que você tem um corpo específico de pessoas que podem interpretar as Escrituras, não é o que o Papa fala, nós comentamos lá na nossa primeira aula, é ex cátedra, o que ele fala é lei, é regra para a vida da igreja. Falamos também sobre os sacramentos, os 7 sacramentos que a Igreja Católica tem, e calhou muito bem que hoje o Renato trouxe os 2 sacramentos que, de fato, Cristo instituiu na igreja, só o batismo e a ceia do Senhor. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, não é? O casamento é um sacramento, o sacramento da ordem, da extrema unção. E falamos também sobre Pedro como Papa, a ideia de que Jesus, ao falar sobre a pedra, e nós lemos nesse texto, falamos lá das possíveis interpretações, estabelece Pedro como o primeiro Papa da igreja, e aí a partir dele você tem uma sucessão apostólica. Todos os outros que vêm depois de Pedro são considerados papas da igreja, são os representantes de Cristo na terra, não é? Falamos bastante desses 3 pontos, queridos, que são o tripé de sustentação da Igreja Católica. Se algum deles é tirado, a Igreja Católica deixa de existir, ela rui, não é? Então, foram os principais ensinos que nós vimos naquela primeira aula. Hoje nós queremos focalizar nos ensinos secundários, porque todos os outros ensinos, adoração a Maria, virgindade perpétua de Maria, purgatório, todos eles estão sustentados nesse tripé inicial. Todos eles têm como base essas doutrinas principais que a Igreja Católica Romana adota. Dito isso, queridos, nós havíamos comentado sobre alguns sacramentos que a Igreja Católica tem, e um dos sacramentos é o sacramento da ordem. É a ideia própria
de que dentro da estrutura da Igreja Católica você tem um sacramento para definir como a liderança da Igreja Católica vai atuar. O sacramento da ordem é esse que vai definir os níveis que você tem entre diaconia e presbiterato dentro da Igreja Católica Romana. O primeiro grau, queridos, que a Igreja Católica tem é a ideia do diácono. É aquele que vai servir o povo de Deus na liturgia, vai pregar, vai fazer caridade. O diácono na Igreja Católica pode batizar, assistir matrimônios, distribuir a Eucaristia. É o primeiro estágio ali dentro do sacramento da ordem. O diácono na Igreja Católica tem este papel de dar essa assistência própria dentro da missa, de assistir aos enfermos, de fazer todo um trabalho assistencialista. O segundo grau é o grau do padre ou do presbítero, que é o principal sacerdote das paróquias, das igrejas católicas. É aquele que tem a responsabilidade de perdoar pecados, de celebrar os sacramentos dentro da igreja, não é? E o terceiro grau é o grau do bispo, não é? Este aqui é onde você tem a representação da hierarquia da Igreja Católica, aquele que está liderando todos os outros demais. Então, dentro do sacramento da ordem da Igreja Católica, nós temos esse primeiro grau, segundo grau e terceiro grau dentro dessa hierarquia. A estrutura da Igreja Católica, querido, sempre funciona na ideia do clero e da ideia dos fiéis. É quase a ideia das castas lá do Nepal que a Violeta falou para nós domingo passado. Você tem um primeiro grupo que é o clero e os fiéis, os padres, os diáconos e aqueles que são leigos, o povo que está na Igreja Católica. É o maior grupo que se constitui dentro da igreja. Depois você vai ter a ideia do clero superior, que são então os bispos, os arcebispos e os cardeais. Estão acima do clero comum, estão acima do povo. São aqueles que têm a responsabilidade de supervisionar as pessoas, os membros da Igreja Católica, e os cardeais são aqueles que são os assistentes diretos do Papa. São aqueles que formam o colégio dos cardeais lá no Vaticano. São eles que votam, por exemplo, quando vai ter a sucessão de um Papa. Quando um Papa morre, são os cardeais que votam para escolher o próximo Papa. E o grau mais alto, não é, irmãos? O homem escolhido de Deus na terra. O sumo pontífice, o Papa, que é o grau mais alto que você tem na hierarquia da Igreja Católica. É ele que governa, que rege, o que ele fala é regra para toda a Igreja Católica no mundo inteiro. Não é o que o Papa fala, é tido como palavra final e superior. Então você tem esse governo central da Igreja, não é? Os cardeais têm essa função de administrar a Igreja através aí da Cúria Romana, e você tem o Papa como o líder máximo da Igreja Católica, não é? E o Papa também, irmãos, é o líder do Vaticano. O Vaticano é um estado, não é uma cidade apenas. Se eu não me engano, é a única cidade-estado que nós temos no mundo. Então, o Vaticano tem leis próprias, tem uma polícia própria, tem um governo autônomo separado da Itália, não é? O Vaticano está ali na Itália, mas as leis que regem o Vaticano não são as mesmas leis que regem a Itália. É um governo próprio em que o Papa, além de ser o líder da Igreja, ele é também o líder do Vaticano. Ele é o presidente do Vaticano sem eleição. Lá não tem eleição, meu irmão, não tem urna eletrônica. Se elegeu o Papa, ele é o líder máximo do Vaticano, não é? Dito isso, queridos, vamos então falar de algumas doutrinas que são essas que nos interessam quando nós pensamos na ideia da Igreja Católica. Como falamos, nossa primeira aula foi tratando das doutrinas principais, as 3 doutrinas: magistério, tradição, sacramentos e o Papa. E agora as doutrinas secundárias que estão fundamentadas nessas doutrinas principais. Uma das mais controversas doutrinas da Igreja Católica, se não uma talvez das mais controversas, e uma das principais, é a ideia do purgatório. A Igreja Católica tem um dogma de que se você comete um pecadinho, meu irmão, assim, ó, não é um adultério, não é um assassinato, é uma mentira, sabe assim? É a criança que rouba o doce na padaria, sabe? Esse pecado mais leve, se você morre sem ter
feito a sua confissão para um padre lhe perdoar os pecados, você precisa passar por um período intermediário antes de ir para o céu. Qual é esse período intermediário? Purgatório. Purgatório é justamente a ideia de purgar, de expelir os seus pecados, de te purificar. Você vai passar um tempo no purgatório, o fogo ali do purgatório não é tão quente como o fogo do inferno, é um foguinho mais ameno, mais tranquilo, vai purgar os seus pecados para que então você seja santificado, você seja limpo e aí sim você possa ir para o céu. Qual é o problema disso? Nós não encontramos na Bíblia. Como quase todas as doutrinas católico-romanas, nós não temos base bíblica para isso. A ideia do purgatório, queridos, surge ali no século XII, nos concílios de Leão e de Florença, e foi reafirmado no principal concílio católico, que é o Concílio de Trento. Desculpa atrapalhar. Não, é só no slide anterior, 1 ou 2, que fala dos diáconos, dos presbíteros e do bispo. Isso, o diácono, presbítero e bispo é mencionado na Bíblia, tá? Então, o que o irmão ele está falando é que o entendimento ele foi feito errado para quê? Para que houvesse alguma gestão lá diferente. Mas, assim, o diácono, por exemplo, aqui, só para ilustrar, ele está relacionado com um serviço que não é menos do que um presbítero. Tá? Não existe essa ordem hierárquica. Já o presbítero, que é dividido em regente docente para liderança da igreja, e o bispo, quando menciona na Bíblia, ele está relacionado com o presbítero. Então, bispo, a palavra bispo quer dizer supervisor, mas ele sempre que a Bíblia menciona bispo, ela se refere também a um presbítero. Tá? Então, nós vamos ver que, vamos dizer, esses ofícios, eles estão na palavra de Deus, porém, eles, quando vai para o catolicismo, ele é mudado. Tá? Como o pastor Nicodemos diz, nós não temos problema com católico apostólico. O problema nosso é católico apostólico romano, que daí muda o que a Bíblia quer dizer. Exatamente, queridos. Nossa ideia, irmão, sempre quando nós falamos da liderança da igreja, não é uma ideia de hierarquia, não é? Então, o presbítero, o pastor, o bispo ou o ancião, por vezes que a Bíblia vai falar, são sinônimos, são termos diferentes para falar do mesmo grupo de pessoas. Não é presbítero e pastor na Bíblia, é a mesma coisa, meu irmão. Não há diferença. Nós temos funções diferentes entre o presbítero regente e o presbítero docente, mas não existe uma hierarquia de um ser superior ao outro ou de um ser mais importante do que o outro dentro da Sagrada Escritura e dentro da vida da igreja. Então, queridos, a doutrina do purgatório surge com essa importância, não é? Então, você tem aqui os anjinhos tocando na mão aqui, do cidadão queimando lá no fogo do purgatório. A ideia é de que você vai passar por um período intermediário antes de ir para o céu. Irmãos, vejam como as Escrituras tratam essa ideia. A Bíblia fala que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso, juízo final. Vindo depois disso, juízo final. A Bíblia nunca dá a ideia de que você tem um período intermediário entre a morte e o céu para que você possa se purificar ou para que você possa se santificar. Não é a própria palavra purgatório, nós não encontramos ela na Escritura Sagrada. Não é? E aí, falando propriamente da Escritura, nós vimos lá com o reverendo Lucas sobre a formação do cânon bíblico, como essas doutrinas precisam dos livros apócrifos para serem sustentadas, porque nos livros que são canônicos nós não encontramos qualquer citação, qualquer fonte, qualquer indício de que você tem um estado intermediário entre a morte e o céu para se purificar. Os crentes são chamados à santificação, meu irmão, aqui nesta terra, e o Senhor Jesus vai santificar aqueles que são seus, não é? É o pastor Paul Washer lá dizendo que sua mãe lhe diz, né? Você vai ficar limpo, né? Você vai ser
purificados, né? Ou você vai fazer isso por bem, ou eu vou catar você e vou te esfregar. Então é o Senhor Jesus que está fazendo isso com a vida da igreja. É Cristo quem está nos santificando, não é? E santificação, querido, sempre faz parte do processo de salvação. Nós sempre falamos que dentro da salvação nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos quando fomos justificados por Cristo, quando fomos declarados justos diante de Deus. Estamos sendo salvos à medida que Cristo está nos santificando, está nos fazendo mais parecido com Ele. E seremos salvos quando formos glorificados, quando aí sim, de uma vez por todas, nos veremos livres da influência do pecado na nossa vida. Então, meu irmão, não espere por um purgatório na sua vida. Cristo vai te purgar nessa terra, meu irmão, e eu tenho certeza disso. Se você é filho de Deus, Cristo vai te purgar neste momento, nessa terra. Cristo vai te fazer mais parecido com Ele, cada vez mais. Nós não aguardamos um estado intermediário para a purificação dos crentes. Uma segunda doutrina, irmãos, e esta sim é uma das principais, mas uma doutrina ainda secundária, que é o Papa como vigário de Cristo. A ideia do Papa como vigário de Cristo é que ele é o representante direto de Cristo nesta terra. Por isso que o que o Papa fala, meu irmão, é aceito sem questionamento. Você questionaria a ordem direta de Jesus? Não. Se o Papa é o vigário de Cristo na terra, você não questiona o que ele fala. Você não questiona as ordens que o Papa dá em relação à igreja, em relação à doutrina, em relação à interpretação própria que ele tem dos textos da Escritura. Aquilo que o Papa fala é regra, aquilo que o Papa fala é lei. E vê, queridos, dentro da Reforma Protestante, um dos pontos principais de oposição ali da Contra-Reforma era justamente a ideia de fazer a tradução da Bíblia chegar até todos, não é? Nós tínhamos um período ali em 1517, onde a Bíblia estava em latim, onde as missas eram em latim, e a grande maioria do povo, analfabeto, não entendia o que os padres falavam, não entendia o que os bispos da igreja falavam, não tinham acesso direto às escrituras sagradas. Uma das primeiras coisas que Lutero faz ali após a reforma é poder traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso por elas mesmas às escrituras sagradas. O apóstolo Pedro vai nos falar que Cristo fez um sacerdócio universal com os crentes, ou seja, todos nós agora temos acesso a Deus. Nós não precisamos de intermediários, não precisamos de pessoas que intermediem a nossa relação com Cristo, nosso acesso a Cristo, o nosso acesso ao Senhor. A ideia do Papa como vigário é justamente de que ele fala em nome de Cristo, ele age em nome de Cristo, ou é o Vicarius Christi. Ele se torna um título exclusivo ali no século XIII com o Papa Inocêncio III. Mas veja, queridos, como a Bíblia vai tratar disso falando do Espírito Santo como o nosso Consolador. O Espírito Santo como aquele que é deixado por Cristo na terra, com a ausência de Cristo em forma carnal, para consolar e dirigir os crentes. Os próprios apóstolos não outorgaram para si nenhum desses títulos. Os próprios apóstolos não disseram, olha, a minha interpretação é infalível e crucial. Você tem, inclusive, Paulo e Pedro discutindo sobre a circuncisão, meu irmão. Você não tem os apóstolos arrogando para si exclusividade nas ordenanças, na interpretação, na aplicação das Escrituras Sagradas. Que dirá um Papa, meu irmão. Veja como ainda a Bíblia faz uma proibição de títulos exclusivos, não é? A ideia de uma autoridade exclusiva sobre o povo de Deus, uma ideia de autoridade exclusiva sobre as Escrituras Sagradas. E exclusivismo, meu irmão, é uma das marcas de todas as seitas. Sabe a ideia de que assim, na nossa igreja tem apenas salvação, só aqui tem salvação, só aqui tem a interpretação correta das Escrituras, marca de seita. Nós falamos lá no começo, quando começamos a definir o que são seitas e o que são heresias, que uma das marcas de seitas é a ideia de algo fora das Escrituras. Então, você tem a Bíblia e você precisa de mais alguma fonte de autoridade além da própria Bíblia, e você tem a ideia de exclusivismo. Toda seita vai outorgar para si a interpretação correta, fiel,
única e infalível das Escrituras Sagradas. É uma das marcas. Uma seita vai olhar e vai dizer: todas as outras igrejas ao redor do mundo não interpretam este versículo da maneira correta. Apenas nós temos a salvação para o povo de Deus. Seitas, meu irmão. Veja como o Senhor Jesus está proibindo isso quando ele vai falar da busca de títulos exclusivos. E Cristo, meu irmão, como o cabeça da igreja, Cristo como aquele que governa, que dirige, que coordena as Sagradas Escrituras. Veja só, irmãos, como isso é colocado em prática na vida da nossa igreja. Quando nós vamos receber novos membros da nossa igreja, que estes vão fazer sua pública profissão de fé diante da igreja, é sempre dito que estes irão se submeter à liderança da igreja, enquanto a liderança da igreja estiver submetida às Sagradas Escrituras. Enquanto a liderança da igreja estiver submetida a Cristo. Nenhum crente, meu irmão, tem o dever de obedecer uma liderança que não é bíblica. Nenhum crente tem o dever de obedecer uma liderança que não se submete às Sagradas Escrituras. Porque Cristo é o único cabeça da igreja. É Ele quem governa, é Ele quem dirige. Quem detém o título de ordenança, de liderança suprema e exclusiva da igreja é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Olha ainda, queridos, este texto, nós falamos bastante na primeira aula sobre Pedro ser a pedra ou não, e aí falamos das 4 possíveis interpretações deste texto. Vamos ver aí o próximo versículo, irmãos? Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus capítulo 16, verso 19. Leia para a gente, Renato, por gentileza. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, sido ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Muito bem. Este, meu irmão, é um dos textos também difíceis. Falamos lá na nossa primeira aula sobre a interpretação se Pedro era a pedra ou não, e aí discutimos as possíveis interpretações a respeito de Pedro ser ou não a pedra onde Cristo está fundamentando sua igreja. E este é um dos outros textos difíceis numa interpretação. Quando nós lemos, e é um texto logo em seguida daquele que falamos na nossa primeira aula, o Senhor Jesus está dizendo a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em uma leitura fria, meu irmão, e crua do texto, a ideia parece ser de que Jesus está literalmente pegando a chave do céu, dando na mão de Pedro e falando: o que você fazer, eu concordo no céu, o que você desfazer, eu desfaço no céu. Parece ser essa a ideia quando nós lemos o texto num primeiro momento. A Igreja Católica interpreta este texto, meu irmão, não como uma promessa a Simão, a Pedro, como indivíduo, como representante do corpo apostólico, mas como uma ideia de instituição de um ofício, a ideia da instituição do papado. O Papa tem o poder de ligar na terra e o Papa tem o poder de desligar na terra. Por quê? Porque o Senhor Jesus entregou a Pedro, o primeiro Papa, as chaves do reino dos céus. Então, você tem ali, olha lá o Papa com a chave na mão. É ele que está lá na porta do céu, abrindo a porta para alguém entrar e fechando a porta para outros, não é? Veja, queridos, como que nós podemos interpretar este versículo? O que o Senhor Jesus está querendo dizer quando ele fala de entregar as chaves do reino dos céus? Algumas perguntas, irmãos, são importantes quando vamos fazer a interpretação desse texto. O primeiro delas é: o que são as chaves? O que é estas chaves que o Senhor Jesus está entregando na mão de Pedro? Qual é a interpretação que nós temos sobre estas chaves? Uma segunda pergunta é: ela foi entregue a Pedro como indivíduo ou a Pedro como representante do corpo apostólico, agora falando em nome da igreja? Pergunta importante para interpretação do texto. Uma terceira
Pergunta: o fato do Senhor Jesus entregar essas chaves estabelece algum tipo de sucessão apostólica, algum tipo de sucessão papal, como quer fazer parecer Aiccar? Então, são perguntas que nós precisamos fazer para ter uma melhor compreensão daquilo que o Senhor Jesus está falando aí no verso 19 de Mateus. Olha ainda, meu irmão, o que a nossa confissão de fé vai falar sobre isso. Capítulo 30 da nossa confissão de fé está falando das censuras eclesiásticas, da disciplina que ocorre no meio da igreja. Primeiro parágrafo, queridos, desse capítulo diz assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Até aqui não temos nenhum problema em entender o que a nossa confissão de fé está falando. O Senhor Jesus, para melhor organização, para melhor pureza, para melhor fortalecimento do evangelho, instituiu oficiais na igreja. Diáconos, presbíteros, pastores, aqueles que vão zelar, cuidar do povo, cuidar do rebanho de Deus, ser a liderança da igreja de Cristo. Não temos nenhum problema até com o primeiro parágrafo deste capítulo. Mas veja o que o segundo parágrafo do capítulo 30 diz: a estes oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como também pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. E agora, presbiteriano? Como que a gente lida com o que a nossa confissão de fé está falando? Ela está dizendo que aos oficiais da igreja foi entregue as chaves do reino dos céus. E que a estes oficiais é dado o poder de remitir pecados, meu irmão. Você já foi lá se confessar para o reverendo Lucas pedindo perdão? Vai lá, Thelma. Por isso que é importante ressaltar que o governo da nossa igreja não se baseia em apenas uma pessoa. Nós somos um grupo de presbíteros, de líderes que, se um erra, todos avaliam e só Deus sabe como que funciona a reunião do conselho. São horas e horas e horas debatendo, às vezes, 2 assuntos para a glória de Deus, para o bem da igreja. Então, quando fala isso, parece que você está dando poder a uma pessoa, mas pelo menos aqui dentro da igreja, né, nascida e criada aqui, posso dizer que não é assim que funciona. Difícil, irmãos. Veja, dentro aqui do que ela disse, como que nós olhamos para isso aqui? Olha só, fazendo uma leitura, irmãos, superficial novamente, num primeiro momento, quando nós lemos esse segundo parágrafo do capítulo 30 da nossa confissão de fé, parece que a ideia é que os presbíteros da igreja têm o poder de perdoar pecados. A confissão está dizendo, a estes oficiais foi dado o poder, olha ali a palavra que eles usam, reter ou remitir pecados e ainda fechar o reino dos céus aos impenitentes. Veja, queridos, o que será que os reformadores estavam dizendo? Será que era a ideia de que o presbítero Arsênio tem o poder de perdoar pecados? Será que é a ideia de que ele pode abrir e fechar o reino dos céus para os crentes da igreja? Tudo isso está relacionado com o texto lá de Mateus 16, verso 19, a ideia de entregar as chaves do reino dos céus. E aqui, irmãos, é sempre importante nós falarmos, as chaves do reino dos céus são literalmente a palavra e a disciplina. A palavra de Deus e a disciplina eclesiástica são essas chaves que abrem ou fecham as portas do reino dos céus para aqueles que os ouvem. Como é que a porta do céu é aberta para os ímpios? Por meio da palavra do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos o evangelho de Cristo, nós cremos neste evangelho, nós agora confiamos em Cristo como nosso justificador, como perdoador do nosso pecado, então a palavra de Deus literalmente abre o reino dos céus para nós. Qual é uma destas formas também? A disciplina eclesiástica.
E a disciplina eclesiástica, e aí Mateus 18 vai falar, nunca é a ideia de expulsar alguém da igreja. A disciplina eclesiástica não é para nós expulsarmos alguém para fora, jogar alguém para fora da igreja. É a ideia de restauração do faltoso. Por meio da disciplina eclesiástica, os crentes são purificados e chamados ao arrependimento dos seus pecados. Quando a nossa confissão de fé fala, meu irmão, que aos oficiais foi dado o poder de remitir, de perdoar pecados, de abrir as portas do reino dos céus, não está falando de indivíduos com este poder. É a ideia de que por meio da pregação da palavra e de que por meio da disciplina eclesiástica que é exercida pelos oficiais da igreja, os pecadores são chamados ao arrependimento e, em se arrependendo por meio da palavra, as portas do céu se abrem, ou rejeitando o evangelho, as portas dos céus se fecham. É a ideia do que o Senhor Jesus está falando lá em Mateus 16, 19. Pedro, como esta figura de representante do corpo apostólico, recebe as chaves do reino dos céus. Em Mateus 18, o Senhor Jesus entrega à igreja a responsabilidade de disciplina na igreja. Ou seja, por meio da pregação dos apóstolos, por meio dos ensinos dos apóstolos, aqueles que a recebem, as portas dos céus são abertas. Aqueles que rejeitam essa pregação, que rejeitam o evangelho, as portas do céu são fechadas. Vai lá, Renato. Quando ele diz assim que a igreja ela tem que disciplinar aquele pecador, então ele é disciplinado 1, 2, 3 vezes. E caso ele não se arrependa, ele é entregue aos demônios e à própria sorte, para que talvez assim ele se arrependa e volte. Então eu acho que é nesse tema que ele está falando. Então uma vez que você disciplina, você está abrindo a porta do céu, dando a oportunidade para que ele participe. E uma vez que ele não quer, você entrega ele à própria sorte. É como se estivesse fechando a porta do céu ali para ele, né? Eu entendo dessa forma. Veja, queridos, a ideia que nós temos dessa interpretação não é de corporativismo individualista. A ideia de que a liderança da igreja pode perdoar pecados ou declarar que alguém é justo diante de Deus. Mas a ideia é de que quando você vai, meu irmão, se aconselhar com um pastor, se aconselhar com algum presbítero da igreja, e mediante a palavra falada, mediante o evangelho lido, explicado para você, você se arrepende do seu pecado, se arrepende do seu erro, você volta para Cristo. Veja, a ideia é sempre de que por meio do ensino dos apóstolos e dos profetas, a igreja de Cristo está sendo purificada, a igreja de Cristo está sendo formada, a igreja de Cristo está sendo cada vez mais se tornando parecida com o Senhor Jesus. Não é a figura de personalidade, como a Igreja Católica incorpora a ideia de que aquilo que o Papa fala como indivíduo tem poder de perdoar pecado dos crentes, mas nós entendemos que aquilo que os oficiais da igreja, ao exporem o Evangelho de Cristo e o fazendo de maneira fiel às Escrituras, esta palavra e este poder do Evangelho pode sim fazer com que os pecadores se arrependam e voltem para Cristo. Quer falar, Rodrigo? Aí, irmãos, estamos recebendo o seminarista Rodrigo hoje. Deixou a bebê em casa, veio estar aí conosco. Vai lá, Rodrigo. O texto de Mateus 16, né, no verso 18, ele fala que Pedro é a pedra, e o verso 19 fala das chaves. Né? Uhum. E aí a Igreja Católica entende que Pedro e os seus subsequentes têm esse poder. Mas, olhando para o próprio texto, logo no próximo trecho, Pedro começa a falar algumas coisas para Jesus, e Jesus repreende ele. E verso 23, mesmo capítulo, 5, 6 versos à frente, Jesus fala assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, Pedro, o Papa, aquela pessoa de altíssima estima, é alguém que, logo em seguida, Jesus falou assim: você é pedra de tropeço para mim. Uhum. Logo depois, capítulo 17, na transfiguração. Então, eles veem a transfiguração e Pedro começa a falar coisas tolas, né? E então, assim, o próprio texto vai nos mostrando que Pedro não é essa figura que a Igreja Católica coloca ou faz dele, né? Eleva ele. E se lê 1 Pedro,
um texto, uma carta escrita pelo próprio Pedro. Ele fala que Cristo, em 1 Pedro 2, Cristo é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Então, Pedro nunca arrogou para si esse poder. Pedro nunca esperou isso ou disse isso de si mesmo. E essa visão católica, às vezes eu acho que olha de forma bem amena. Às vezes a gente não deixaria, né, creio que a maioria aqui não deixaria, que todos, né, não deixariam seu filho ir num culto umbanda se o amiguinho dele convidar. Mas às vezes a gente tem uma visão branda da Igreja Católica. A gente vai até num casamento, né? Às vezes a gente até não é testemunha, a gente é até padrinho. Mas a Igreja Católica ela tem desvios absurdos e a gente tende a olhar como um ecumenismo, tende a olhar como quase cristão, sabe? O católico ele crê em Deus, crê na Trindade. Está pertinho da gente aqui, né? Primo aqui da gente. Ele é quase crente, falta só um pouquinho. Mas a gente não olha com o olhar de que, assim, eles usam palavras iguais. Eles falam sobre Trindade, eles falam sobre salvação em Cristo. Mas quando eles estão falando sobre salvação em Cristo e a gente fala sobre salvação em Cristo, as palavras são as mesmas, mas são mundos absurdamente diferentes. O sentido do que eles falam não é a mesma coisa do que nós falamos. Se a gente entender que, para eles, o Papa é a continuação de Pedro, né, como substituto de Cristo, os padres, né, de forma geral, os bispos, eles são a continuação dos outros apóstolos, né, do apostolado. E que o poder que eles têm chega a ponto de perdoar pecados, né? Então, quando um padre vai entregar a ceia, que ele começa a falar da ceia lá e aquilo vira e os elementos viram o corpo e o sangue de Cristo, as palavras dele são as palavras de Cristo. A teologia católica fala que o Papa, os padres, todos eles falam in persona Christi, ou na pessoa de Cristo. Eles têm ali o poder de Cristo. Eles estão falando no lugar de Cristo. É como se Cristo estivesse na frente deles e estivesse falando. Isso é absurdo. Se você lê, isso não é um negócio escondido, isso aí está nos catecismos. Né? É fácil a leitura, fácil de se encontrar. Se colocar no ChatGPT, ele vai te mostrar isso. Então, a gente tende a olhar com uma visão muito branda de uma coisa que está longe de ser o que a gente acha que é. Sim. Então, a gente tinha que ter uma visão um olhar melhor para o catolicismo e como ele é um desvio da igreja absurdo. Né? Irmãos, veja só, pegando o gancho aí do que o seminarista Rodrigo falou, lê lá depois o TCC dele, meu irmão. O TCC do seminarista Rodrigo foi sobre o Papa, como anticristo, né, Rodrigo? Foi o Papa como anticristo. A ideia, queridos, de que os católicos estão perto da gente é uma ideia muito comum hoje. A ideia é assim, de que nós somos irmãos em Cristo, nós cremos quase na mesma coisa. A gente tem uma diferença aqui ou acolá. Meu irmão, nós não cremos no mesmo Cristo. Nós não cremos no mesmo Cristo, nós não cremos na mesma doutrina. Os católicos creem em Jesus em uma doutrina diferente. Eles creem em um Jesus que não é o Jesus que nós cremos, não é? Estão longe, assim, vamos dizer, bem longe da doutrina bíblica sobre quem é Cristo, sobre a obra de Cristo e sobre o poder que os oficiais da igreja têm, que é extremamente limitado pelas Escrituras. Fala, dona Maria. Eu quero saber que eu participei do Antequerido, participei da Igreja Católica e eu vi como que é, né? Ela é falecida, né? Então, ela é uma católica, tipo, na fé dela, muito o Espírito Santo dela mesmo. E ela operou do tumor na cabeça, né? Aí ela dava, tirava os adolescentes da rua, na casa dela, fazia as coxinhas, essas coisas. Então, do jeito que eu vejo lá, tem católico fiel mesmo. Tem. Eles ajudam muitas pessoas. E eu, eu falei que eu fiquei estava afastada da igreja, mas graças a Deus, louvo a Deus, que eu estou aqui. O Espírito Santo tem que ter fé, orar e buscar. Não adianta a pessoa ir para a igreja todo domingo,
E no orar, no fazer devocional, eles fazem devocional também, viu? Assim, quando vai o negócio de almoçar, jantar, eles fazem devocional deles. Eles fazem. Eles ajudam muitas pessoas. Eu vejo ali. Só que eu estava indo através do antequerido que não era evangélico. Mas ele foi mais cristão do aqueles que vai todos os domingos na igreja. Ele dava a cesta, e eu louvo a Deus porque eu dou meu testemunho lá fora. Não adianta a pessoa, tem que orar aqueles que estão afastados. Não adianta a pessoa vir todo domingo, na escola dominical, no culto à noite, e não participar. O católico, sim. Aí eu vejo, são cristãos mesmo, aqueles que vai. Quase não sei se foi você ou foi o pastor Lucas que estava falando, porque o católico, aquele católico que pertence à igreja, eles são membros da igreja. Eu guardo até hoje, não sei se foi você, foi o pastor Lucas. Aí sim. Agora eu quero saber da crisma. Você sabe o que é a crisma? A crisma é para um jovem, adolescente, que se participar na igreja. Ele é fiel a Deus. Ele é um membro da igreja. Por quê? Por causa dos pais. É porque, sabe por que eu estou falando isso aí? Porque Eduardo foi crismado, por isso que eu estou falando. Cada pai dele foi católico. Então, a gente tem que orar, que ele está afastado mesmo. Sim. Vai fazer o quê? Eu tenho um vizinho que ele participava do louvor e saiu da Bahia, veio para cá. E ele está afastado. Eu estou orando para ele voltar para os caminhos do Senhor. Não adianta a pessoa vir na escola, na igreja, tudo não fazer o certo. Agora eu não sei se eu estou certo. Irmã, a gente tem que entender o seguinte, ó. Quando se fala do cristianismo, né, do ensino realmente cristão, do que a Bíblia fala, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de vida e morte, baseado nos princípios de Jesus Cristo, né, as doutrinas dos apóstolos, os profetas, como o irmão falou. Se você pegar a religião umbanda, por exemplo, muitos lá têm um caráter impecável. São batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí a gente fala, e o que a gente pensa disso? O islamismo, o Islã, dizem que Alá é o mesmo Deus que a gente tem, não é? Só que o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fala para um Islã que fala, oh, meu Deus é um Deus trino. Ele fala, não, você tem 3 deuses. Ele não acredita no mesmo Deus. Então, veja só, qualquer religião, inclusive se a gente estiver falando de igrejas neopentecostais, que muitas vezes acham que, por causa do que eu faço, eu ganho reinos de Deus, isso aí é uma falha tremenda. E é isso que o irmão está falando, que essa doutrina é aplicada. Então, por exemplo, quando coloca que Pedro é o sucessor de Cristo, baseado nesse ensino, e usa-se a Escritura, porém não se usa a Escritura para falar, ó, em nenhum lugar da Escritura está escrito que quando Pedro estava morrendo, ele deixou um sucessor. Não está escrito isso. O que está escrito na palavra, o entendimento, é que a igreja percebia a vocação, né, dos irmãos, e aí separava, votava, tanto é que é o que a eclesiologia vai falar, que Paulo, quando ele passava nas cidades, montava a igreja, ele estabelecia presbíteros e diáconos para quê? Para seguir com o governo da igreja. Então é isso, o que foge à Escritura, a gente sabe que é coisa do homem. Seja em qualquer igreja que se denomina evangélica ou qualquer outra religião. Mas, assim, o que a gente tem que entender e passar pelo crivo é da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Que aí, fora disso, é engano. Olha só, queridos, já passa aí, só um minuto. Veja como a gente consegue olhar outros horizontes e
pensar nisso a partir de uma perspectiva nossa mesmo, uma perspectiva reformada. Dentro aqui do que Dona Maria e o Arsênio falou, veja, eu creio, irmãos, que podem ter salvos na Igreja Católica? Creio. Da mesma forma que eu creio que tem salvo na Universal, tem salvo na Mundial, tem salvo na We Are Reino, sabe? Eu creio, meu irmão, que a graça de Cristo é suficiente para alcançar pecador, meu irmão, aonde ele estiver. Isso valida a igreja? Não. Isso não valida a igreja. Até o relógio quebrado, meu irmão, acerta a hora 2 vezes por dia. O fato de nós termos, por vezes, pessoas que foram salvas por Cristo e estão em seitas, não valida a seita. Não valida a seita. Não é? Aquela pessoa foi salva não por causa da igreja, foi salva apesar da igreja. Foi salva apesar da igreja. Não é? Ainda dentro do que o Rodrigo falou, da ideia de que muitas vezes os cristãos têm essa percepção de que nós estamos bem próximos dos católicos, nós somos quase ali uns primos deles. Veja, irmãos, a ideia do ecumenismo é muito presente, não é? Quando eu preparava essa aula, eu vi uma reportagem lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, meu irmão. De que eles fizeram um evento que reuniu, olha só, Igreja Católica, os espíritas, presbiterianos, assembleianos, metodistas, todos eles em um único evento a fim de declarar doutrinas comuns. Irmão, veja, existem questões que nós concordamos pontualmente com as mesmas coisas que a Igreja Católica? Existem doutrinas comuns? Existem doutrinas comuns. Isso quer dizer, em alguma medida, que nós devemos compactuar com a Igreja como instituição? Jamais. Jamais. Essa é a diferença, queridos, quando nós pensamos nisso. Por isso que, às vezes, alguns crentes falam assim, não, mas a Igreja Católica nós somos irmãos. Não, nós não somos irmãos, porque irmãos são igrejas que, dentro de uma confissão de fé, proclamam e falam as mesmas coisas e as mesmas doutrinas com relação àquilo que Jesus, os apóstolos e os profetas falaram. E nós, em relação a eles, estamos muito distantes. Vai lá, Ivan. Só o Ivan aqui, irmãos, e a gente já segue, tá bom? Eu só queria dar um passo num outro ponto da aula, que eu vi que você já pulou para o próximo assunto, mas é sobre o papado e de fato, o que é a minha questão não é uma simples representação. O Papa não é só representante. Né? Uhum. É que eu nunca me ocupei de estudar o catolicismo a fundo, a ponto de chegar a esse tipo de conclusão. Mas, então, ele não é representante, ele é o próprio Cristo, é o sucessor mesmo. Ele deixa Cristo para trás e agora é ele. É isso que não está muito claro. A ideia é propriamente essa, né? A ideia de que ele é um representante, mas não representante como se ele fosse meramente um substituto, não é? Como é que é da alguém, olha, eu não vou poder ir, eu vou mandar um representante no meu lugar. Ele não tem a procuração, sabe? É a ideia de que ele continua como se fosse o Cristo encarnado para a igreja. Então, assim, ninguém vai questionar isso. Ninguém vai questionar o que o Papa fala, porque o que ele está falando é como se o próprio Cristo estivesse falando. O Papa não. O Papa não. Como é que você vai acreditar num homem que é pecador? Como é que você vai acreditar nas palavras de um homem que falha e que peca, não é? O Papa, ele é infalível. Ele não erra. Não, o Papa não. O Papa Francisco morreu e está até hoje lá. Vai lá. Assim, ó, são questões que os católicos não podem responder, né? Ou aquele famoso xadrez 4D para poder falar, não é? São doutrinas, irmãos, que parecem por vezes óbvias para nós, mas se você conversar com um católico, ele vai tentar defendê-las a todo custo. A ideia de que aquilo que os homens falam, a ideia daquilo que o Papa fala, a ideia daquilo que é tido como regra e lei por parte da igreja, é agora mandamento para todos os católicos no mundo. Por quê? Porque é o próprio Cristo falando quando o Papa fala, não é? Não só o Papa é o anticristo, meu irmão. A gente vai falar disso no final da aula. Um tipo de anticristo.
Não é o anticristo da marca da besta, não, meu irmão. Olha, queridos, uma outra doutrina católica que é sempre bem falada, que é a ideia da Imaculada Conceição de Maria. A ideia de que Maria, mãe do Senhor Jesus, não era pecadora. A ideia de que ela não era pecadora. Foi um dogma, meu irmão, proclamado em 1854. Você tinha 1.800 anos de cristianismo e aí em 1854 resolveram falar que Maria não tinha pecado, falando que ela foi preservada do pecado original desde a sua concepção. Não é? Queridos, veja como é uma ideia problemática. O argumento católico e a lógica católica é sempre assim. Se o Senhor Jesus não tinha pecado, então Maria também não tinha pecado, porque foi ela quem gerou o Senhor Jesus. Mas se Maria não tinha pecado, os pais de Maria também não tinham? Então os avós de Maria também não. E aí os bisavós, e os tataravós, e os pentavós. Você vai ter que ter toda uma ascendência sem pecado para que Maria não tenha. Veja o que ela mesmo fala. Em Lucas 1,47, Maria fala assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu Salvador. Veja, queridos, Maria foi bem-aventurada entre as mulheres por ter sido escolhida para gerar Jesus? Com toda certeza. Com toda certeza. Qual mulher não gostaria de ter sido escolhida para gerar o Salvador? Maria foi bem-aventurada por isso. Isso faz dela, meu irmão, algum tipo de crente especial? Não. Isso faz dela imaculada? Não. Isso faz dela alguém sem pecado? Não. Porque a própria Maria declara: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se ela precisa de um Salvador é porque ela também se coloca no grupo daqueles que são pecadores, daqueles que necessitam e carecem da graça e da glória de Deus. A Bíblia, meu irmão, ensina claramente a universalidade do pecado humano, lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens e todas as mulheres, em todos os lugares, em todas as épocas, pecaram. A partir de Adão, meu irmão, não há um ser humano nessa terra, tirando o Senhor Jesus Cristo, que se encarnou, que não nasceu com a semente do pecado em seu coração, que não nasceu com o pecado embutido em si. Maria não escapa a essa ideia. Uma outra questão, querido, que eles sempre falam é também sobre a virgindade perpétua de Maria. Não é de que Maria, após a concepção do Senhor Jesus, não teve outros filhos e que ela foi eternamente virgem. Veja, queridos, o que Mateus 12, vamos abrir aí, irmãos? Mateus 12, versos 46 e 47, o que o próprio Senhor Jesus fala a respeito disso. Mateus capítulo 12, verso 46 e verso 47. Vou ler aqui, irmãos. Diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu a que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Veja, o texto, queridos, fala claramente de que Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos estavam querendo falar com ele. Samuel, mas qual que é a palavra no grego aqui? A palavra no grego é mãe e irmãos. É isso, meu irmão, não muda. Qual é o argumento católico para esse texto? De que irmãos aqui são primos e não irmãos. Mas a palavra, queridos, na tradução, e a palavra grega que é usada, que o Evangelho de Marcos, que o Evangelho de Mateus é escrito, está falando de mãe e de irmãos. A ideia de que Maria não teve outros filhos, meu irmão, é inconcebível à luz do que o próprio Jesus está falando e à luz da própria cultura da época. Qual era a probabilidade nesse período, meu irmão, de uma mulher ter apenas um filho? Um filho apenas. Nenhuma. Veja,
o Senhor Jesus, ao declarar isso, está falando sobre os seus irmãos. Veja, Mateus ainda 13, que eles vai falar, não é este o filho do carpinteiro, sua mãe se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs não estão todas conosco? A ideia de que Maria permaneceu virgem, queridos, após o nascimento do Senhor Jesus, é derrubada pelo aquilo que o próprio Senhor Jesus fala quando ele declara que ele tem irmãos. E quando o próprio texto fala de que o Senhor Jesus, além de ter irmãos, tem irmãs e estes agora estão querendo falar com ele. A ideia, queridos, de que Maria permanece perpetuamente virgem é derrubada pelo aquilo que o próprio Senhor Jesus fala. Vai lá, Rodrigo, fala aí para nós. Bem rápido. Tem um texto de Ezequiel 44, versos 1 a 2, que é usado para defender a virgindade perpétua de Maria. O texto diz o seguinte: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Esse texto é usado para defender que esse entrar pela porta, ou passar pela porta do Deus de Israel, e que a porta permanecerá fechada, é o ventre de Maria. Esse texto é usado nesse sentido, para falar que só Deus passou por essa porta, ou saiu do ventre. E aí a porta permanecerá fechada, né? Para ter uma noção do absurdo de onde eles tiram ou fundamentam a doutrina. Faltou a aula de exegese, né, Rodrigo? A famosa aula de exegese, meu irmão. Veja, o que Ezequiel, né, Rodrigo? O que Ezequiel está falando, meu irmão, não está relacionado a Maria. As profecias do Antigo Testamento não eram relacionadas a ela, eram relacionadas ao Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para isso, queridos, é muito difícil olhar para essa ideia e falar que ela tem uma guarida bíblica. Veja, a ideia da virgindade perpétua de Maria, queridos, foi declarada no Concílio de Latrão em 649 depois de Cristo. Você tem pelo menos 6 séculos de cristianismo acontecendo antes de que qualquer interpretação de que Maria permanece perpetuamente virgem fosse um dogma ou uma doutrina da Igreja de Cristo. Muito difícil, queridos, olhar para esses textos e pensar nessa ideia. A questão da adoração a imagens, irmãos, que é uma das mais presentes e uma das mais fortes também dentro da Igreja Católica, que foi defendida no Concílio de Nicéia. A ideia, queridos, que a Igreja Católica tem é uma distinção entre adoração, latria, e veneração, não é adulia. Sempre que você conversar com um católico, meu irmão, esse aqui vai ser o argumento assim, ó, número 1, a gente não adora imagens, a gente apenas venera. Como que é a sua veneração? Você faz oração? Faço. Você anda de joelho por essa imagem? Ando. Você paga a promessa por ela? Pago. Deixa eu te falar, isso não é veneração. Isso é adoração. Você vai lá na Aparecida andando a pé e você está me dizendo que isso não é uma adoração, que isso é apenas veneração. Veja, queridos, o catecismo católico removeu o segundo mandamento. Removeu o segundo mandamento. O segundo mandamento é: não farás para ti imagens para ela adorares. O que o catecismo católico fez? Removeu o segundo mandamento e dividiu o 10º mandamento em 2. Então agora você tem a questão das imagens fora da igreja e o 10º mandamento de não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. O catecismo católico dividiu em 2, que aí você tem 10 mandamentos, mas sem a questão da adoração às imagens. Êxodo 20, queridos, fala claramente da proibição de fazer imagens para fim de adoração. Deuteronômio vai reforçar essa ideia de que o fazer imagens para adoração é uma proibição das Escrituras. É uma proibição. O Senhor Jesus não quis que nós o conhecêssemos de forma caricata, de forma feita em imagem, mas que nós confiássemos naquilo que a palavra dele está falando a seu respeito, naquilo que o Senhor Jesus deixou da sua revelação para nós. A ideia de fazer imagens para adoração, meu irmão, não encontra guarida nas
Escrituras, tanto é que ela foi declarada no Concílio de Nicéia em 787. A ideia inicial era que, como as pessoas eram analfabetas e não tinham conhecimento das Escrituras, muitos padres começaram a fazer imagens com representações do texto bíblico. Então, a ideia de trindade, como é que eu faço uma representação melhor para que o povo entenda? Eu vou lá e faço um desenho de uma trindade para que as pessoas consigam compreender isso. Como é que eu faço a ideia do cordeiro que foi imolado? Então, eu vou lá, desenho um cordeiro, um carneirinho lá com sangue jorrando. Então, aquilo que tinha uma ideia inicial propriamente didática para o entendimento do povo começou a ser tomada como figura para adoração e para a imagem, como figura para idolatria. E aí, queridos, nós não vemos as Escrituras apoiando qualquer dessas práticas. O reverendo Lucas falou bastante disso, irmãos, mas nós sempre temos algumas declarações, algumas acusações que a Igreja Católica faz em relação a nós, protestantes, que nós precisamos sempre estar relembrando, não é? Uma delas é a ideia de que a Igreja Católica criou a Bíblia. A ideia de que a Bíblia só existe porque foi a Igreja Católica que a montou e que a declarou canônica, disse quais são os livros que fazem parte do cânon bíblico. O reverendo Lucas já falou bastante disso lá na aula da formação do cânon, queridos, mas nós temos ainda alguns argumentos, não é? A ideia de que o sola escritura não existe para os católicos, de que é a Igreja que criou a Bíblia e não a Bíblia que criou a Igreja, tem alguns problemas fundamentais. Primeiro, meu irmão, que quando o cânon bíblico é fechado, meu irmão, a Igreja Católica como ela existe hoje não existia. O termo católicos, sempre foi usado pela Igreja, porque católico significa universal. A Igreja universal de todos os crentes em todos os lugares. Não é a universal de Edir Macedo, não, viu, meu irmão? É a universal de todos os lugares, em todo o mundo. A Igreja do Senhor Jesus existe e compõe os fiéis. A palavra católica, meu irmão, sempre foi usada pelos cristãos desde o primeiro século. A Igreja Católica, como existe hoje como instituição, começa a se formar a partir do século V. Então, a ICAR, meu irmão, não existia quando o cânon bíblico já estava fechado, quando a Bíblia reconhece quais livros fariam parte do cânon bíblico, a Igreja Católica sequer existia. Quando no primeiro século, meu irmão, nós já tínhamos o cânon bíblico fechado. A ideia posterior de acrescentar livros apócrifos se dá muito posteriormente à formação do cânon bíblico. Veja que a Igreja, queridos, não criou a Bíblia, ela apenas reconheceu. Os pais apostólicos que se seguem após a morte de todos os apóstolos, eles não criaram livros nas Escrituras, eles apenas reconheceram quais livros fariam parte do cânon bíblico. Não é a ideia de que eles olharam e falaram, bom, será que esse livro aqui a gente coloca no cânon ou não? A ideia é, este livro está em conformidade com tudo que foi falado no Antigo Testamento, com tudo que foi falado por Cristo, com tudo aquilo que os apóstolos escreveram, então este de fato é um livro canônico. Então a Igreja, meu irmão, ela não cria a Bíblia, ela apenas reconhece quais livros já faziam parte das Escrituras, quais livros fariam parte do cânon bíblico. Uma terceira questão, queridos, é que os católicos sempre usam o argumento da antecedência. Como nós somos mais velhos, então nós temos prioridade em falar quais livros fazem parte ou não das Escrituras. Mas se esse fosse um argumento válido, meu irmão, então nós teríamos que ficar apenas com o Antigo Testamento, porque os judeus também são anteriores aos católicos. E para o judeu, meu irmão, apenas a Torá, apenas o Antigo Testamento tem uma validade. O Novo Testamento, a partir de Cristo, não. Então, se antecedência, se ser mais velho é o argumento para definir a autoridade das Escrituras, então a autoridade está com os judeus, não com a Igreja Católica. Veja ainda, queridos, como nós falamos que a Bíblia é que gera a Igreja. O Senhor Jesus sempre utilizou as Escrituras para definir os seus ensinos. O próprio Jesus falava, conforme está escrito.
Quando o Senhor Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, ele diz: afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito. O Senhor Jesus usa a Bíblia para validar os seus ensinos. Nós vamos ver por diversas vezes o Senhor Jesus citando passagens do Antigo Testamento para trazer revelações da nova aliança que está se iniciando. Então a igreja, meu irmão, ela não é a criadora da Bíblia, é a Bíblia que tem procedência sobre a igreja, é ela que cria a igreja. A igreja se baseia naquilo que foi falado pelas Escrituras, e não a Escritura se baseia naquilo que é falado pela Santa Igreja, tá bom? Uma outra acusação, queridos, e ainda aqui dentro da ideia do catolicismo, é sempre nós pensarmos sobre a canonicidade, quais são os filtros que nós utilizamos para definir quais livros são ou não são canônicos. E aí o Michael Kruger, que é professor lá do seminário de Westminster, é um dos principais pesquisadores da ideia da formação do cânon bíblico, ele define 3 elementos para definirmos se um livro é canônico ou não. O primeiro deles, meu irmão, é a exposição providencial. O reverendo Lucas falou bastante disso. A ideia de que Deus preservou as Sagradas Escrituras, os livros que seriam fechados dentro do cânon bíblico. Nós falamos, o reverendo Lucas citou, sobre a ideia como na igreja de Corinto, por exemplo, antes da primeira carta à igreja de Corinto, Paulo fala de uma outra carta que ele enviou, como o próprio Paulo fala de uma carta que ele enviou à igreja de Laodiceia. Nós não temos essas cartas disponíveis, nós não temos esses livros na Bíblia. Se nós acharmos hoje, Samuel, a primeira carta que Paulo enviou para a igreja de Corinto, nós vamos colocar ela no cânon bíblico? Não, meu irmão, porque se Deus não preservou em sua providência que essa carta chegasse até nós, é porque ela tinha uma função muito específica para aquele período. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, fala que muitos milagres e muitos dos ensinos que Jesus falou e fez naquele tempo não foram registrados. Se eles não foram registrados, meu irmão, é porque eles não são para a igreja hoje, eles não são canônicos. A exposição providencial é um dos elementos para definir quais cartas, quais livros fazem parte do cânon bíblico e quais deles não fazem. Uma outra questão são os atributos de canonicidade. Então, concordância com Deus, poder, transformação, recepção corporativa. A ideia de que as cartas que foram escritas precisam ter atributos de canonicidade, ou seja, uma carta não pode falar algo contrário à outra. Você não pode ter um livro da Bíblia proibindo fazer imagens e outro livro da Bíblia falando para fazer imagens. Você não pode ter um livro falando que não tem que se reunir em igreja para cultuar e outro livro falando que tem que se reunir como igreja para cultuar. Por que que os livros apócrifos, queridos, foram rejeitados desde o primeiro século? Porque eles tinham ensinos que contrariavam todos os demais livros das Escrituras. Então, o que é mais garantido? Achar que um livro apócrifo está certo e todo o restante da Bíblia está errado, ou que toda a Bíblia está certa e aquele livro é de fato apócrifo, que ele não tem canonicidade, que ele não foi escrito por um dos apóstolos. E um outro filtro, queridos, é o testemunho interno do Espírito Santo. A ideia de que a pregação daquilo que foi escrito tem o poder de transformar vidas, de gerar vidas. A ideia de que as cartas dos apóstolos, os livros proféticos do Antigo Testamento, quando pregadas de forma expositiva, quando pregadas de forma fiel, faz com que o pecador se arrependa, faz com que Cristo atue no coração dos pecadores por meio do Espírito Santo, os convencendo do seu pecado. A ideia de você ter um livro escrito por ser escrito, meu irmão, não dá a ele inspiração divina. E aí nós falamos lá com o reverendo Lucas sobre a diferença entre inspiração e iluminação das Sagradas Escrituras. Bom? Veja, irmãos, algumas das heresias, inclusive, que nós comentamos na aula de hoje, que todas elas têm base apenas nos livros apócrifos. Você não encontra ela nos livros canônicos. Então, a ideia do purgatório, você vai ter lá em 2 Macabeus 12, 38, 46. Oração e intercessão pelos mortos, você vai ter no livro de Baruque 3, 4.
e o mérito das obras, não é o livro de Eclesiástico, a ideia de que se você faz boas obras, isso pode expiar o seu pecado, isso pode lhe perdoar os pecados. Todos eles nós temos encontro não nas escrituras canônicas, mas todos em livros apócrifos escritos pela Igreja Católica. Wayne Grudem, queridos, vai ainda falar desse aspecto da canonicidade bíblica, citando algumas questões. Por exemplo, ele diz que a Igreja Católica não atribui a si o mesmo tipo de autoridade dos escritos do Antigo Testamento. Os livros apócrifos não foram considerados palavra de Deus pelo povo judeu, do qual se originaram. Eles não foram considerados escrituras por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento. E os livros apócrifos contêm ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Então, diante disso, é muito difícil, meu irmão, você achar que, segundo Macabeus, foi escrito por algum dos apóstolos e que eles têm coerência com o restante das Escrituras. O filtro da canonicidade não deixa que esses livros passem por esse crivo de confiarmos nele como, de fato, Escritura inspirada pelo Senhor Jesus. Uma outra acusação, irmãos, é de que as igrejas protestantes são divididas, de que pelo fato de nós termos diversas instituições diferentes dentro do protestantismo, a única igreja que é una de fato, a única igreja que tem unidade e comunhão é a Igreja Católica, porque nós não vemos diversas igrejas católicas, não é? Mas veja, queridos, como essa é uma alegação não absoluta. Nós temos diversas tensões teológicas dentro da própria Igreja Católica. Você tem católico que fala língua estranha, meu irmão. Você tem movimento carismático dentro da Igreja Católica. Você tem alas mais conservadoras que querem, inclusive, que a missa volte a ser em latim nos dias de hoje. E você tem alas mais progressistas dentro da Igreja Católica de abençoar a união homoafetiva. Então, assim, qual é a unidade que, de fato, você tem dentro da Igreja Católica? Você tem diversas doutrinas diferentes. Você vê lá o padre Marcelo Rossi, meu irmão, diferindo assim, dos outros padres, sabe? Assim, os padres que estão aí na mídia, né? Veja, a ideia de que a Igreja Católica é una porque ela fala a mesma língua, ela converge nas mesmas doutrinas, queridos, não encontra guarida histórica. Nós tivemos diversos cismas ao longo da história, o cisma do Oriente, o cisma do Ocidente, que expuseram divisões dentro da própria Igreja. Tivemos ainda, queridos, a questão dos diversos ritos litúrgicos e de tradições dentro da Igreja Católica que são diferentes. Então, a ideia de que os protestantes não são a igreja verdadeira porque eles estão divididos, você tem um problema para a própria Igreja Católica, porque ela também está dividida. Você tem diversas doutrinas que não são unidade dentro da própria ICAR. Para terminarmos, queridos, o Papa como o anticristo. Olha lá o Papa como anticristo, meu irmão, ó. Ah, irmãos, eu preciso de mais ética para utilizar a IA, viu? O Papa como anticristo, queridos. Será que a Igreja Católica vai me processar, irmãos, por colocar o Papa ali como anticristo? Olha lá o zoião dele, do diabo. A nossa confissão de fé, irmãos, trata o Papa como anticristo. Nossa confissão vai falar o seguinte: não há outro cabeça da Igreja senão o Senhor Jesus. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na Igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. A ideia da nossa confissão de fé não é que o Papa é aquele anticristo que vai ser o homem da iniquidade, que vai unir o mundo ao seu derredor, trazendo uma paz mundial. A ideia de que o Papa é o anticristo é porque ele é contrário àquilo que se chama Deus. Como o Papa outorga para si o título de vigário de Cristo, um título que nenhum homem poderia outorgar, ele se coloca como um anticristo, como alguém que está indo na contramão daquilo que Cristo pregou e daquilo que Cristo ensinou. Então a ideia do Papa como anticristo não é, meu irmão, que ele vai ser o homem da iniquidade, que vai reunir o mundo à sua volta, vai ser o líder mundial. Mas é a ideia de que qualquer pessoa que se coloque no lugar de Cristo ou como representante de Cristo na terra, a este nós chamamos de anticristo, tá bom?
não é o anticristo final. É um tipo de anticristo, não é? Vai lá, Keila. Sim. Aham. É Cristo. Uhum. A confissão. Sim. Sim. É o Senhor Jesus. Uhum. Uhum. Como nós comentamos naquela primeira aula, é um texto bastante em discussão, este texto de Mateus 16, 18, sobre a ideia da pedra. Quem é a pedra ali, se é o Senhor Jesus ou se é Pedro. Nós temos, dentro da posição reformada hoje, duas vertentes. A ideia de que é a confissão de Pedro, então quando Pedro diz, tu és o Cristo, e isto é a pedra da igreja. E nós temos uma posição, como a posição do Dr. D.A. Carson, e a minha posição também, de que Pedro é a pedra, mas não como indivíduo, como Papa. Pedro é a pedra enquanto representante do corpo apostólico. É um texto em bastante discussão. Isso dá alguma base para a ideia dos católicos? Não, acredito que não. Por quê? Porque nós diferimos dele no sentido de que eles veem Pedro como esta pedra enquanto individualista, enquanto pessoa. Nós vemos Pedro como a pedra no sentido de representante do corpo apostólico, como aquele a quem vai iniciar a igreja. Então, quando nós vamos lá para o livro de Atos, por exemplo, a primeira pessoa que nós temos ali na instituição da igreja em Atos 2, que faz o discurso de quase 3.000 pessoas se convertendo, é o apóstolo Pedro. Então, a ideia deste texto, para aqueles que vão na linha que eu sigo de ver Pedro como a pedra, mas como representante do corpo apostólico, não como pessoa individual, é porque a Igreja Católica olha para isso como figura personalíssima. Pedro, enquanto indivíduo, é a pedra da igreja. Essa posição de algum dos grupos reformados é de que nós vemos Pedro como a pedra, não como pessoa individual, mas como representante apenas do corpo do Senhor Jesus. É um texto em bastante discussão. Eu sei... Doutor Nicodemos, reverendo Nicodemos, vai na direção de que é a confissão, o reverendo Hernandes vai na direção de que é a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, como uma confissão possível, como uma interpretação possível. Eu ainda acho que tem algumas falhas, não é essa interpretação, mas é uma interpretação possível dentro do texto. Eu ainda acho que a ideia de Pedro como a pedra casa mais com o próprio texto e não traz a ideia de Papa, porque como o Rodrigo citou, no verso 23, o Senhor Jesus diz, tu és uma pedra de tropeço. Ou seja, não tem uma sucessão apostólica. E nós vemos que se houvesse um líder da igreja, alguém que reunisse a igreja como um todo, como a igreja católica tenta fazer parecer com Pedro, não seria Pedro. A ideia de que talvez o primeiro líder da igreja era Tiago e não Pedro, aquele que dá início numa unidade de fato da igreja, não é? Mas é um texto difícil. É um texto difícil que a gente realmente, assim... A gente não tem pontos de conclusão, né? São textos que estão em debate. Talvez é ignorância da minha parte, irmãos, me colocar talvez contra a posição do Nicodemos? Acho que sim, é muito abuso da minha parte. Mas eu vou defender minha posição. Vai lá, Arsênio. É que assim, tem o local que Jesus estava falando, ele era propício a isso que ele falou, né? Então ele está em Cesareia de Filipe, onde existia paredão de pedra, né? Onde lá era considerada a porta do inferno, porque fazia sacrifício e tal. E aí quando Jesus está falando para ele, né, sobre Petros e Petro, né? Jesus está falando que ele era uma pedra só que Cristo era a rocha, entendeu? Para a gente vai ficar pedra e pedra. Mas quando vai no original, você está falando de rocha e pedra. E depois Pedro, na carta dele, ele vai falar sobre a pedra angular. Você entendeu? Então, aí a gente vai comparando outros textos para ver que a igreja vai ser as pedras, né? Pedras vivas e tal. E aí nós vamos ver que Cristo sempre vai ser a rocha
e a igreja participante, né, dessa construção. Então, no resumo todo, seria isso em relação à pedra. Então, por isso que não tem confusão quando se fala. Seja de uma forma ou de outra, sempre vai falar Cristo é a rocha, e, inclusive, vários textos vai falar sobre a rocha, no Velho Testamento, que a rocha acompanhava o povo, e por aí vai. Então, ele sempre vai explicar, Cristo é a rocha e a igreja são as pedras que vão formando, que é o corpo de Cristo. Em qualquer das duas interpretações, irmãos, dentro da Igreja Reformada, de Pedro como a pedra enquanto representante, ou da confissão de Pedro como essa pedra, em ambas elas nós conciliamos e concordamos com uma coisa: a rocha onde essa base está fundamentada é o Senhor Jesus. Né? A Igreja Católica vai divergir nisso. A rocha onde a igreja está fundamentada é Pedro, não é? Então nós temos a rocha que é Cristo, a base que são os ensinos dos profetas e dos apóstolos, e aí as paredes, vamos assim dizer, dessa casa que é a igreja do Senhor Jesus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Vamos lá, as crianças? Bom dia. Bom dia. Hoje nós aprendemos a última parte da história de Moisés, que o Senhor abriu o mar para os israelitas passarem, não foi? E aí eles ficaram tristes ou felizes? Feliz. Muito bem, e eles cantaram um louvor para Deus. E vamos repetir o versículo de hoje. Salmos 147. 147. 5. 5. Grande é o Senhor nosso. Grande é o Senhor nosso. E muito poderoso. E muito poderoso. Amém. Bom dia. Bom dia. Hoje aprendemos a pergunta 16. Adão foi criado com pecado? Não, Adão era bom, mas depois pecou.